Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à aula na qual vamos conversar sobre os princípios dos serviços públicos. A prestação de serviços públicos deve obedecer a diversos princípios. De modo geral, devem ser observados os princípios gerais da administração pública, que são aqueles presentes no artigo 37 da nossa Constituição Federal. No entanto, a prestação de serviços públicos apresenta princípios específicos, aplicáveis de modo exclusivo a este instituto. Assim, os princípios específicos que orientam a prestação de serviços públicos são os seguintes: adequação, obrigatoriedade, regularidade, continuidade, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade das tarifas, transparência e igualdade. A lista é bastante extensa, então vamos analisar um a um. O primeiro princípio é o da adequação, que consiste na obrigação a ser observada pelo prestador do atendimento aos critérios exigidos pela legislação e pelo contrato para a adequada prestação do serviço. O segundo princípio é o princípio da obrigatoriedade, que estabelece que a prestação de serviços públicos e sua promoção são deveres jurídicos do Estado. Assim, o serviço público é um encargo inexcusável, que deve ser prestado pelo poder público de forma direta ou indireta. O terceiro princípio é o princípio da regularidade, que demanda que os serviços públicos devem ser prestados de forma regular e de modo a não prejudicarem os interesses da coletividade. O quarto princípio, o da continuidade, impõe a manutenção da oferta ininterrupta do serviço. Ou seja, o Estado não pode se negar a prestar serviços públicos e esses não devem ser suspensos ou interrompidos a ponto de afetar o direito dos usuários. A continuidade é um requisito necessário à prestação regular do serviço público. E aí podemos perguntar, isso quer dizer que a continuidade deve ser mantida a qualquer custo e que a descontinuidade é proibida? Bom, a resposta para ambas as perguntas é não. Não se considera como descontinuidade, por exemplo, a interrupção do serviço em casos de emergência ou após aviso prévio, por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. A interrupção do serviço por inadimplemento do usuário também não viola o princípio da continuidade. O quinto princípio é o princípio da segurança, que determina que o serviço público deve ser prestado da forma mais segura possível, minimizando situações de risco, tanto para a população quanto para os próprios prestadores do serviço. O sexto princípio é o da atualidade, e por esse princípio subentende-se que a técnica empregada na prestação do serviço público, ainda que não seja a mais avançada disponível, deve ser compatível com as tecnologias existentes à época da prestação. O sétimo princípio é o da generalidade. Esse princípio se fundamenta na perspectiva de que a prestação dos serviços públicos deve abranger a maior quantidade possível de usuários. A garantia da generalidade, porém, não impede a fixação de limites razoáveis na oferta dos serviços, observando-se questões técnicas e materiais de viabilidade. O oitavo princípio se refere à cortesia na prestação do serviço público, é isso mesmo. Assim, o prestador de serviço, seja ente estatal ou quem lhe faça às vezes, deve pautar suas condutas pela gentileza, polidez e urbanidade. O nono princípio trata da modicidade. Essa palavra significa, no âmbito do nosso estudo, que o serviço público deve ser prestado da forma mais barata possível. Dessa maneira, o valor exigido do usuário, a título de remuneração, pela utilização do serviço, deve ser o menor possível. E qual é o motivo dessa exigência? Ora, o valor módico amplia o acesso à atividade ao maior número possível de pessoas. Uma vez que quanto menor o valor cobrado pelo uso do serviço, maior o número de pessoas com condições de utilizá-lo. A questão da modicidade leva em conta a capacidade econômica do usuário e as exigências de mercado,
buscando evitar que o usuário deixe de usar o serviço em razão de ausência de condições financeiras, o que resulta em sua exclusão do universo de beneficiários do serviço público. Por esse raciocínio, podemos perceber que a modicidade funciona como instrumento de efetivação do princípio da universalidade. O 10º princípio é o princípio da transparência, que trata do direito do usuário do serviço público em receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. O princípio da transparência estabelece, tanto para o ente estatal quanto para os delegatários e concessionários do serviço público, o dever de prestar informações. A transparência procura trazer ao conhecimento público e geral dos administrados a forma como o serviço foi prestado, os gastos e a disponibilidade de atendimento. O 11º e último princípio é o princípio da igualdade. Segundo este princípio, os serviços devem ser prestados de modo isonômico a todos os usuários, sem privilégios ou discriminações. É importante destacar que o tratamento isonômico significa que, ao mesmo tempo que não deve ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação, também é possível que pessoas em situações especiais recebam tratamento diferenciado. São exemplos de tratamento isonômico o transporte público adaptado para os portadores de deficiência e as tarifas reduzidas para aqueles usuários economicamente hipossuficientes. É com essa observação que concluímos o estudo dos princípios que regem o serviço público. A lista é longa, mas vale o esforço em conhecê-la. Um abraço e até a próxima aula.